Bem-vindos mais uma vez a mais uma videoaula da cadeira de Química Geral, ministrada pelo professor Luiz. Meu nome é Samuel Duarte Maia. Sou estudante do primeiro período do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba. Hoje estudaremos sobre as propriedades da matéria, tanto físicas quanto químicas, unidades de medida, incerteza na medida e também sobre análise dimensional. Bem, como identificamos e diferenciamos uma substância? Fazemos isso através de suas propriedades. A cor, ponto de fusão, ebulição, por exemplo, são as propriedades físicas da matéria. Mas então, o que seriam as propriedades físicas? Essas são as propriedades das quais não precisamos alterar a composição ou identidade de uma substância para que ela seja observada. Quer entender melhor? Vamos medir o ponto de fusão do gelo. Para isso, pegamos um bloco de gelo e aquecemos o mesmo, e registramos a temperatura em que ele transiciona do sólido para líquido, gelo e água. A diferença entre gelo e água é apenas visual. Sua composição continua sendo a mesma sua composição química, portanto, essa é uma transformação física. O ponto de fusão de uma substância é uma propriedade física. Já por outro lado, se eu vier dizer que o hidrogênio entrando em contato com o oxigênio resulta na água, nesse caso do que eu estaria falando? Eu estaria falando, é claro, de uma propriedade química do hidrogênio, pois para observar essa propriedade é preciso fazer uma transformação química, que nesse caso é a combustão. Assim, apesar de ser uma propriedade do hidrogênio, no final do experimento que testa essa propriedade, o que teremos não vai mais ser hidrogênio, e sim água. E água e hidrogênio são totalmente diferentes. Outro exemplo mais prático disso é quando cozinhamos um ovo. Sempre quando fazemos isso, fazemos uma transformação química. Quando aquecemos o ovo a 100 graus Celsius, mudamos não só seu aspecto, mas como a sua constituição química. Bem, essas foram as propriedades físicas e químicas da matéria e suas diferenças, mas possuímos outras propriedades também. Possuímos outras divisões, que elas podem ser as propriedades tanto extensivas quanto extensivas quanto intensivas. Mas então, essas se tratariam de quê? A propriedade extensiva é uma propriedade que depende da quantidade de matéria analisada, como por exemplo, a massa. Quanto mais matéria estudada, maior a massa dessa matéria será. O volume é outra propriedade extensiva. O valor da propriedade extensiva sempre dependerá da quantidade da matéria estudada. E a propriedade intensiva, o que seria ela? Já a propriedade intensiva, ela independe da quantidade de matéria considerada. O que seria isso? A densidade, por exemplo, que é a relação entre a massa e o volume. Ela se manterá a mesma, independente da quantidade de matéria. Bem, esse foi um leve apanhado sobre as propriedades da matéria. Agora a gente pode falar sobre unidades de medida. Nesse caso, durante muitos anos, os cientistas eles registram as medições em unidades métricas. O que seriam essas unidades métricas? São unidades que se relacionavam entre si por potências de 10. Porém, em 1960, esse sistema ele foi mudado para que houvesse uma padronização. Então, o que foi proposto? Foi proposto o Sistema Internacional de Unidades,
que se abrevia e é conhecido como o SI. Essa tabela, ela mostra todas as unidades básicas do SI. Todas as outras unidades são variações dessas medidas. Também são usados no SI prefixos para converter as unidades estudadas em suas potências de 10, como mostrados na tabela a seguir. Por exemplo, podemos pegar o metro e, usando a unidade tera, que é 10 elevado a 12, criar o terametro. E assim a gente pode ir variando o centímetro, que é a centésima parte do metro, o milímetro, o micrômetro, nanômetro, até picômetro. Nós podemos fazer várias variações de uma só unidade de medida. Bem, agora vamos fazer um breve apanhado sobre algumas unidades de medida comumente utilizadas pelo SI. A primeira sendo massa e peso. Essas duas medidas são bastante confundidas entre si e usadas de maneira indistinta, apesar de representarem coisas bem diferentes. Enquanto a massa se trata da medida da quantidade de matéria, como mostra na primeira imagem uma balança, o peso, na verdade, tem relação com a força que a gravidade exerce sobre tal matéria. Como, por exemplo, eu tenho um peso aqui na Terra, mas esse astronauta da segunda imagem com certeza tem um peso bem menor na Lua, pois a força exercida sobre ele, a gravitacional, é bem menor na Lua. Então, qual seria a unidade do Sistema Internacional para representar a massa? Nesse caso, utilizamos o quilograma. Ao contrário de unidades de comprimento, tempo, que se baseiam em processos naturais que podem ser reproduzidos por cientistas, a massa foi simplesmente uma convenção. Alguém disse que um determinado objeto seria o quilograma e ficou por isso mesmo. Porém, para a química em si, nós utilizamos uma unidade menor, a grama, por ser mais conveniente mesmo. Agora vamos falar de volume. Volume. Como medimos o volume de um objeto? Já que a unidade do SI é o metro, dizemos que o volume no SI é medido em metro cúbico. Novamente, a química ela faz uso do centímetro cúbico. Isso é uma medida mais conveniente para quantidades utilizadas em suas operações. Nesse caso, 1 centímetro cúbico é igual ao tão utilizado mililitro. Agora vamos falar um pouco sobre a densidade. Primeiro de tudo, vamos falar de maneira bem introdutória sobre o que seria ela. Bem, a densidade se trata da relação entre a massa de um objeto e o volume do mesmo. Por exemplo, uma nuvem gigantesca de algodão pode ter um enorme volume, mas seu peso provavelmente seria menor do que de uma bolinha de chumbo de tamanho bem menor, porque a bolinha de chumbo é mais densa, mais compactada, possui mais massa para cada unidade de volume. Então, assim compreendemos que a densidade se trata dessa relação direta entre a massa e o volume. Sendo assim, sua unidade no SI é também a relação entre as unidades de seus percussores no SI. A unidade de massa no SI é o quilograma, já a de volume é o metro cúbico. A unidade do SI de densidade, então, é o quilograma por metro cúbico. Novamente, na química, como as unidades são bem menores para se trabalhar, é convencionalmente utilizado o grama por centímetro cúbico. Agora falemos sobre temperatura. Atualmente, possuímos 3 escalas de temperatura em uso: o Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, como cada escala se diferencia entre si? Bem, vamos começar pela Fahrenheit. Essa escala é mais utilizada nos Estados Unidos, fora de laboratórios. Ela define como ponto de fusão e ebulição da água
em 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit para ebulição. Já na Celsius, essas mesmas temperaturas estão no 0 e no 100, respectivamente. Essa é a mais usada ao redor do mundo, fora de laboratórios. Já a utilizada pelo SI, que é a utilizada em laboratórios, é a Kelvin. Esta, conhecida como a absoluta. Mas por que absoluta? Porque o seu zero está posicionado na menor temperatura teoricamente possível. Nós também possuímos fórmulas que tornam possível a conversão entre uma temperatura e outra dessas escalas. As fórmulas que apareceram na tela mostram isso. Para converter entre uma medida e outra, utilizando as fórmulas que acabaram de aparecer, basta substituir Tc pela medida em Celsius, Tf pela Fahrenheit ou Tk para Kelvin. Bem, estas foram as unidades utilizadas como convenção para se definir o Sistema Internacional de Medidas utilizado pela ciência. Agora falaremos sobre incerteza em medidas. Bem, para isso trataremos de dois termos, acurácia e precisão. A acurácia se trata do quão próximo a medição efetuada é do real valor da grandeza da medida. Já na precisão, é tido quão próxima duas grandezas encontram-se entre si. Vamos ver isso no exemplo para ficar mais tranquilo. Bem, vejamos essa tabela abaixo. Nesse caso, 3 estudantes tinham que determinar a massa de um fio de cobre. Os resultados de 2 pesagens sucessivas de cada aluno são essas apresentadas na tabela. A massa real do fio é de 2 gramas. Então, o que concluímos? Os resultados do aluno B são mais precisos do que os do aluno A, pois 1,972 e 1,968 gramas estão menos desviados do seu valor médio de 1.970 gramas do que 1,964 gramas e 1,978 gramas de 1,971 gramas. Porém, nenhum dos dois conjuntos é muito acurado. Já os resultados do aluno C não só são mais precisos, como também mais acurados. Então, com isso, terminamos de falar sobre incertezas presentes na medida. Com isso, passamos para análise dimensional. Bem, nesse tópico, nós trataremos sobre do que se trata a análise dimensional. Quando realizamos medições cuidadosas, com uso adequado de algarismos significativos, junto a cálculos corretos, teremos resultados numéricos acurados. Porém, para que isso signifique algo, precisamos converter as respostas para todas as unidades desejadas. Nós chamamos o procedimento usado para a conversão de unidades na resolução de problemas químicos de análise dimensional. É uma técnica simples, não exige muita memorização. A análise dimensional se baseia na relação entre unidades diferentes que expressam a mesma quantidade. Um exemplo disso é que 1 polegada é igual a 2,54 centímetros exatamente. Essa equivalência nos permite escrever o fator de conversão abaixo. Como o numerador e o denominador apresentam a mesma quantidade, a fração será igual a 1. Podemos também escrever desta outra forma, invertendo os números, e a quantidade ainda será 1. Esses fatores de conversão são úteis para trocar unidades. Dessa forma, se quisermos converter uma medida expressa em polegadas para centímetros, multiplicamos o comprimento pelo fator de conversão apropriado. Nesse caso, escolhemos o fator de conversão que cancela a polegada e produz a unidade desejada, que é centímetros. Vamos fazer outra conversão? Consideremos a conversão de 57,8 metros
para centímetro. Então, vocês saberiam como fazer esse cálculo? Bem, nós temos por convenção que 1 centímetro é igual a 1 vezes 10 a menos 2 metros. Então, como montamos esse cálculo? Vou dar um tempinho para vocês tentarem montar. Vocês já possuem alguma ideia de como seja? Então, vamos ver como mais ou menos fica o resultado desse cálculo. Bem, viram? Nós criamos a fração que coloca o centímetro em cima e o metro embaixo. Multiplicamos pelo valor que já possuímos e cancelamos as medidas que podem ser canceladas. Nesse exemplo abaixo, temos uma simplificação de como esse processo pode ser feito como um template para que vocês possam converter suas unidades. Quando usamos isso de forma correta e fazemos bem os cálculos, sempre cancelaremos todas as unidades, exceto a desejada. E, gente, com isso, encerramos nossa videoaula de hoje. Estou cada dia mais aprendendo como fazer isso da melhor forma possível para que se torne algo didático e dinâmico e para que eu me faça melhor entender cada dia mais. E para isso, a crítica de vocês é de extrema importância. Por isso, deixem comentário, se inscrevam para não perder minha próxima videoaula e me perguntem caso não tenha ficado claro alguma explicação, estarei respondendo todos os comentários com dúvida e levando em consideração as críticas. E por hoje é só. Até mais. E se vocês quiserem contato também, vocês podem falar nos comentários, procurar alguma forma de poder falar comigo, entrar em contato comigo, e eu realmente estarei podendo resolver questões com vocês e tirando dúvidas com vocês. Até mais.